Olá a todos que estão assistindo a este vídeo. Sabem, mais cedo ou mais tarde, todos nós nos deparamos com a perda de entes queridos. Pode ser um dos pais, um avô ou avó, um amigo próximo ou até mesmo um animal de estimação muito amado. E nesses momentos, somos frequentemente tomados por uma mistura de sentimentos: tristeza, confusão e, às vezes, até raiva do mundo inteiro. Isso é completamente normal, e é importante entender que você não está sozinho em seus sentimentos. Hoje vamos falar sobre como aprender a viver com a memória daqueles que partiram. Como fazer com que as lembranças não tragam apenas tristeza, mas também aqueçam a alma e nos deem força para seguir em frente. Este é um tema muito pessoal e delicado, mas é necessário falar sobre ele, porque ter uma atitude correta em relação à memória nos ajuda a lidar com a perda e continuar vivendo plenamente. Cada um de nós tem sua própria maneira de lembrar aqueles que não estão mais por perto. Alguns guardam fotografias antigas, outros continuam tradições familiares, e há aqueles que simplesmente gostam de relembrar boas histórias enquanto tomam uma xícara de chá. E sabem de uma coisa? Todos esses métodos são válidos, desde que funcionem para você. Mas às vezes, nos sentimos perdidos e não sabemos a melhor forma de preservar a memória de um ente querido sem transformá-la em uma dor constante. Neste vídeo, vamos juntos explorar como construir uma relação saudável com a memória dos que partiram. Como fazer com que as lembranças felizes nos ajudem a seguir em frente, em vez de nos prender ao passado. Como aprender a lembrar sem lágrimas e como transmitir as histórias de nossos entes queridos para as próximas gerações. Essas são questões importantes, e para cada uma delas há uma resposta que pode ajudá-lo. A preservação correta da memória dos que partiram desempenha um papel enorme não apenas em nossa vida pessoal, mas também na vida de toda a família. Quando cuidamos de nossas lembranças com carinho, nos damos a oportunidade de aceitar gradualmente a perda e encontrar nessas memórias uma fonte de força e sabedoria. É como uma ponte entre o passado e o futuro, ajudando-nos a seguir em frente sem perder a conexão com aqueles que amamos. Os psicólogos dizem que uma abordagem saudável à memória dos que partiram ajuda a lidar com o luto muito melhor do que tentar esquecer, ou, pelo contrário, mergulhar constantemente no sofrimento. Quando aprendemos a preservar as lembranças corretamente, é como se criássemos dentro de nós um lugar quente e acolhedor, onde sempre podemos nos encontrar com nosso ente querido. Isso nos ajuda a sentir apoio, mesmo quando ninguém está fisicamente ao nosso lado. É especialmente importante preservar a memória para na história da família. Imagine que cada lembrança é uma peça de um grande mosaico que compõe a história de sua linhagem. Essas histórias tornam-se um verdadeiro tesouro para filhos e netos. Elas ajudam a nova geração a compreender melhor suas raízes, sentir a conexão com a família e absorver valores e lições de vida importantes. E sabem o que é mais incrível? Quando preservamos com carinho a memória dos que partiram, isso não afeta apenas a nós mesmos. Isso cria uma atmosfera especial na família, onde o respeito pelo passado se combina naturalmente com a vida no presente. Essa abordagem nos ensina a valorizar cada momento passado com nossos entes queridos e a viver com mais consciência. Afinal, a memória daqueles que se foram nos ajuda a entender melhor o que realmente importa na vida e como tornar cada dia mais significativo e cheio de propósito. Vamos falar sobre maneiras simples e práticas de preservar a memória dos nossos entes queridos. Vamos começar pelo mais comum, a criação de um arquivo familiar. Não se trata apenas de uma pasta com fotos antigas, mas de uma verdadeira máquina do tempo que pode nos transportar para qualquer momento do passado. Não é necessário fazer algo complicado. Basta escolher uma caixa ou um álbum conveniente, onde as fotos mais importantes possam ser guardadas. Em cada foto, pode-se adicionar uma pequena legenda, a data, o local ou uma história engraçada relacionada àquele momento. Um lugar especial pertence aos objetos pessoais que guardam a energia e a memória da pessoa que partiu. Pode ser a xícara favorita do avô, as joias da mãe ou cartas antigas. É importante escolher alguns itens realmente significativos, sem transformar a casa em um museu. Por exemplo, pode-se criar um pequeno cantinho da memória, onde esses objetos ficarão guardados e trarão alegria, relembrando momentos agradáveis.
Manter um diário de lembranças também pode ser muito útil. Não precisa seguir um formato especial. Basta anotar as histórias que vierem à mente. Lembranças aleatórias, como quando sua avó ensinou você a fazer bolos ou quando seu pai lhe ensinou a andar de bicicleta. Essas anotações são inestimáveis. Elas preservam não apenas fatos, mas também emoções e detalhes que, com o tempo, desaparecem da memória. Pode-se até criar algo como um livro de receitas da família, reunindo os pratos favoritos da pessoa que partiu. Isso é especialmente valioso quando se trata da geração mais velha, nossas avós e avós, que cozinhavam de acordo com suas próprias receitas especiais. Cada vez que preparamos um desses pratos, é como se estivéssemos passando um tempo com eles, continuando as tradições familiares através de momentos simples, mas significativos. A memória dos entes queridos não vive apenas nos objetos, mas também no que fazemos. As tradições familiares são uma maneira maravilhosa de manter a conexão entre as gerações. Por exemplo, se sua mãe plantava certas flores no jardim todos os anos, continuar essa tradição torna-se um ritual especial de lembrança. Ou digamos, se seu avô sempre reunia toda a família para almoços de domingo, manter essa tradição viva ajuda a preservar a atmosfera única de união que ele criou. É muito importante contar histórias sobre aqueles que partiram, especialmente para as crianças. Mas há um pequeno segredo. Não se deve falar apenas sobre grandes conquistas ou eventos importantes. As lembranças mais calorosas e vívidas geralmente estão ligadas a momentos do dia a dia, como a avó cantava canções de ninar, como o pai ensinava a amarrar os cadarços, ou as histórias engraçadas que aconteciam em passeios com o tio. Essas histórias tornam a pessoa que se foi mais próxima e compreensível para aqueles que nunca a conheceram pessoalmente. Outra maneira bonita de preservar a memória é continuar as boas ações da pessoa que partiu. Se sua tia cuidava de animais abandonados, você pode ajudar um abrigo de vez em quando. Se seu avô era um jardineiro apaixonado e compartilhava sua colheita com os vizinhos, por que não continuar essa tradição? Essas ações não apenas preservam a memória, mas também transmitem valores importantes para as gerações futuras. Podem-se criar novas tradições em memória do ente querido. Por exemplo, organizar encontros familiares no aniversário dele, onde todos compartilhem lembranças, ou fazer algo significativo para os outros todos os anos em sua homenagem. O mais importante é que essas tradições tragam alegria e unam as pessoas, pois esse é o verdadeiro poder da memória. Quando falamos em preservar a memória dos que partiram, é fundamental encontrar o equilíbrio certo entre o passado e o presente. Às vezes pode parecer que quanto mais sofremos, mais demonstramos nosso amor pela pessoa que perdemos. Mas isso não é verdade. Uma memória iluminada não exige tristeza constante ou um mergulho completo no passado. Pelo contrário, ela nos ajuda a seguir em frente, a nos tornarmos mais fortes e mais sábios. Muitas vezes começamos a idealizar os entes queridos que partiram, lembrando apenas suas melhores qualidades. Isso é natural, mas é importante lembrar que cada pessoa era um ser humano com seus pontos fortes e fracos. Aceitar alguém como realmente era torna nossa memória sobre essa pessoa mais sincera e calorosa. Afinal, amamos as pessoas não por sua perfeição, mas pelo que foram em vida, com todos os seus hábitos, traços de caráter e até mesmo defeitos. Muitos enfrentam um sentimento de culpa. Parece que poderíamos ter feito algo diferente, dito mais palavras importantes, passado mais tempo juntos. Esse é um sentimento pesado que pode demorar a passar. Mas é importante lembrar que cada um de nós faz o melhor que pode no momento em que vive. Em vez de se culpar, é melhor lembrar tudo de bom que existiu entre vocês, todos os momentos de alegria e amor que compartilharam. Uma abordagem saudável à memória é quando podemos sorrir ao lembrar histórias engraçadas do passado e, ao mesmo tempo, continuar construindo nossa vida. É como carregar no coração uma chama quente que aquece, mas não queima. Essa memória se torna uma fonte de força e inspiração. Nos ajuda a tomar decisões corretas e a ser melhores, porque sabemos que aqueles que perdemos ficariam felizes com nossos sucessos e nos apoiariam nos momentos difíceis. A memória dos que partiram se torna ainda mais significativa quando a compartilhamos com os outros. Quando a família se reúne e cada um compartilha suas lembranças,
Cria-se um mosaico surpreendente de histórias. Cada membro da família teve seus momentos especiais com a pessoa que se foi. Para alguns, ela foi um pai ou mãe carinhoso. Para outros, um avô ou avó divertido. E para outros, um mentor sábio. Todas essas facetas diferentes se unem em uma única imagem, ajudando-nos a compreender melhor e preservar a memória do ente querido. Criar projetos de memória compartilhados pode ser uma ótima maneira de unir a família. Por exemplo, todos podem juntos construir uma árvore genealógica, onde cada um contribui com seu conhecimento sobre a história da família. Ou criar um álbum de recordações coletivo, onde cada membro adiciona suas fotos e histórias. Esse tipo de atividade compartilhada não apenas preserva a memória, mas também fortalece os laços entre aqueles que ainda estão vivos. Muitas famílias encontram consolo e significado ao fazer algo útil para os outros em memória do ente querido que partiu. Essas iniciativas podem ser variadas, desde a organização de uma campanha beneficente até a criação de uma pequena biblioteca em uma escola local. O mais importante é que essa ação reflita os valores e interesses da pessoa que estamos lembrando. Por exemplo, se a pessoa era professora, pode-se criar uma pequena bolsa de estudos para alunos talentosos. Se amava a natureza, pode-se organizar mutirões regulares de limpeza em parques. Essas atividades compartilhadas ajudam a lidar com a perda e transformam o luto em energia criativa. Elas mostram que a memória de uma pessoa pode viver não apenas em lembranças, mas também em boas ações concretas que continuam a transformar o mundo para melhor. E muitas vezes, nesses momentos, sentimos com mais intensidade que nossos entes queridos ainda estão conosco, agora vivendo em nossas ações e escolhas. Hoje em dia, a tecnologia nos oferece novas oportunidades para preservar a memória dos entes queridos que partiram. Agora podemos criar arquivos digitais que manterão as lembranças vivas para as gerações futuras. Fotos antigas podem ser digitalizadas e armazenadas na nuvem, garantindo que não se percam nem se deteriorem com o tempo. Vídeos de festas familiares, mensagens de voz, até mesmo mensagens de texto simples. Tudo isso pode ser preservado. Surgiram serviços online especiais onde se pode criar um memorial virtual. É como uma página pessoal de memória, onde cada membro da família pode adicionar suas lembranças, fotos ou vídeos. Esse formato é especialmente útil quando os parentes vivem em diferentes cidades ou países. Ele permite que todos se sintam conectados e participem da preservação da memória compartilhada, mesmo à distância. Existem também programas interessantes que ajudam a organizar lembranças por datas, criando uma espécie de linha do tempo da vida da pessoa. Além de fotos, é possível registrar histórias associadas a diferentes períodos de sua vida. Por exemplo, como os pais se conheceram, onde foi o primeiro encontro deles, quais lugares gostavam de visitar juntos. Essa cronologia ajuda a manter a sequência dos acontecimentos e a transmiti-los aos filhos e netos de forma compreensível. Mas é importante lembrar que a tecnologia é apenas uma ferramenta. Ela não pode substituir a comunicação real e as emoções genuínas. Mesmo um memorial virtual mais bonito não terá significado se não for acompanhado de sentimentos sinceros e de um verdadeiro desejo de preservar a memória. Por isso, os métodos digitais de preservação da memória funcionam melhor quando combinados com os tradicionais: reuniões familiares, conversas e atividades conjuntas. A tecnologia deve nos ajudar a manter a memória viva e não substituir o contato humano e as emoções autênticas. Para concluir, a coisa mais importante a dizer é que a memória dos entes queridos pode e deve ser uma fonte de força e inspiração. Quando preservamos as lembranças de maneira correta, elas não se tornam um peso, mas sim um apoio que nos ajuda a seguir em frente. Cada vez que lembramos do sorriso da mãe, do conselho sábio do pai, do abraço caloroso da avó ou das histórias engraçadas do avô, é como se recebêssemos um apoio invisível e uma bênção para novas conquistas. A vida continua, e é absolutamente normal ser feliz, fazer planos e desfrutar dos pequenos momentos, mesmo quando aqueles que perdemos já não estão fisicamente conosco, porque é exatamente isso que nossos entes queridos gostariam para nós. Eles gostariam de nos ver fortes, bem-sucedidos e capazes de compartilhar amor com os outros.
Cada um dos nossos sorrisos, cada ato de bondade, cada momento de alegria é uma continuação do amor deles, de suas esperanças e de sua fé em nós. Lembrem-se, não existe uma única maneira certa de preservar a memória. Algumas pessoas encontram conforto em álbuns de família, outras em boas ações e outras em simples conversas sobre o passado. O mais importante é fazer isso com amor e calor no coração. E se a tristeza vier de repente, isso é normal. Permita-se sentir por um momento e depois recorde algo bom, algo iluminado, algo que sempre aquecerá a sua alma. Vocês não estão sozinhos nesse caminho. Cada um de nós tem sua própria história de perdas e lembranças. E quando compartilhamos essas histórias, apoiamos uns aos outros, aprendemos a preservar a memória sem deixá-la se tornar um fardo e nos tornamos mais fortes. Cuidem de si mesmos e de seus entes queridos. Valorizem cada momento juntos e lembrem-se: o amor é mais forte que o tempo e a distância. Ele vive em nossos corações, em nossas ações e em nossas lembranças, ajudando a tornar este mundo um pouco mais caloroso e gentil. E com essa nota acolhedora, encerramos nossa conversa. Obrigado por estarem conosco e dedicarem seu tempo a um tema tão importante e profundo. Se esta conversa ajudou você ou trouxe reflexões importantes, não se esqueça de se inscrever no canal. Muitos outros temas interessantes e úteis estão por vir, e certamente os compartilharemos com vocês. Deixe um like se achou o vídeo valioso e compartilhe com aqueles que podem se beneficiar dele. Até nos encontrarmos novamente nos próximos episódios.